Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje eu queria te perguntar como é a sua relação com o perdão. Você tem facilidade de se perdoar e de perdoar as outras pessoas? Das coisas mais simples às mais complexas, a capacidade de perdoar envolve diversos fatores, e é sobre isso o episódio de hoje. Para discutir esse tema, eu convidei a psicóloga Isabela e agora eu vou pedir para ela se apresentar, por favor. Isabela, se Olá, apresente. tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando, né, nesse horário. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito pelo convite, Dani, de estar aqui. Eu sou psicóloga, sou formada há 2 anos e eu gosto muito de falar sobre autoestima, ansiedade e principalmente hábitos saudáveis no meu trabalho. Então, está sendo um prazer estar aqui, muito prazer também, né, para quem está assistindo. Bora lá. Queria mais uma vez agradecer aqui a sua participação e para a gente começar essa conversa, eu queria te perguntar, né, qual que é a importância do perdão para nossa saúde mental? Ok. A gente acredita muito na psicologia, né? A psicologia ela já tem estudado muito a respeito das relações humanas. A gente foca muito nisso, né? Porque se a gente for parar para pensar, o ser humano ele a todo momento está se relacionando, né? Basta estar vivo para a gente estar se relacionando com alguém, né? Tanto consigo mesma, quanto com o outro, quanto com o mundo, né? Em si, né? A gente chama isso de tríade cognitiva na psicologia, a visão que a gente vê, né? Do outro, de nós mesmos e do mundo. Então, a psicologia ela sempre se interessa pela qualidade dessas relações, né, e como que isso impacta diretamente na nossa saúde mental. Eu acredito muito pela visão ali da psicologia positiva, né, que ela é uma vertente muito bacana de ser estudada também, que ela olha o perdão como uma força, uma virtude do ser humano, né? Ela estuda muito sobre isso, pois ela acredita na capacidade de perdoar que o ser humano ele tem. É uma virtude, né? É uma coisa valorizada atualmente e socialmente pelas pessoas. Então, você precisa estar exercendo isso caso você queira estar bem com seus relacionamentos. Eu acredito muito assim naquela parte de que as mágoas, os rancores, né, o desejo de vingança, às vezes, até o sentimento de fazer justiça, os remorsos, os ressentimentos que a gente guarda dos outros, né, são experiências que causam muito sofrimento para a gente. E eu quero abrir até um espaço aqui para falar que é muito válido você sentir isso. Nossas emoções, elas são nossas amigas, né? Elas nos ensinam, elas nos aproximam de quem nós somos e as necessidades que a gente precisa passar naquele momento, né? Então, é válido você sentir aquilo. Mas alimentar isso pode fazer muito mal para nós, né? E aí que entra essa pauta da saúde mental. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta para os meus pacientes quando eu estou falando a respeito de algo parecido com isso, né? Quem é que está sendo afetado de fato por isso? Quem é que está sentindo isso, né? Então, a outra pessoa, ela pode estar. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui. Tipo, a outra pessoa que você está com rancor, com mágoa, chateada, pode estar seguindo a vida dela, né? Então, postando, curtindo. E aí você tá, tipo assim, como se você estivesse revirando o olho, né? Stalkeando a pessoa, olhando para a pessoa, talvez ela tá ali no mesmo ambiente, né? E ela tá, tipo assim, vivendo a vida dela e você tá, nossa, que saco tá no mesmo lugar que essa pessoa. E a pessoa não tá nem aí, né? Muitas vezes a pessoa nem faz ideia de que você tá sentindo aquilo, né? E aí entra essa questão da comunicação. Às vezes a gente não comenta, não, né? E a pessoa não vai ter aquela bola de cristal também para imaginar. Mas com certeza, né? Por muitas vezes a gente tem interpretações e nem sempre a gente compartilha com o outro isso. E também prejudica os nossos relacionamentos. Ou seja, como eu falei, nós somos seres sociais. Quando prejudica os nossos relacionamentos, também tá impactando em uma parte da nossa saúde mental, né? E eu gosto muito, Dani, de falar nesse sentido, assim, de pensar que, além de sermos seres sociais, a gente não consegue viver isolado. A gente precisa desse contato humano. Então, pensa o quanto que é cansativo você viver sempre naquela do tipo, eu me ofendo com pequenas coisas, parece que tudo é muito pessoal comigo, né? E aí, quem é que quer ficar perto de pessoas assim? Mas, ao mesmo tempo, quem é que, por exemplo, vai querer alimentar uma relação, aprofundar uma relação, sabendo que todas as vezes a gente vai se ofender? Ou mesmo se a gente for se colocar no lugar de quem vai conviver com uma pessoa assim. É muito cansativo, né? Então você acaba anulando a sua paz em prol de uma justiça, de fazer justiça, de tentar, né, remexer ali no passado. Então eu entro muito nessa questão. Por que que afeta muito a nossa saúde mental? A gente tem
aquela ideia de que você fica remoendo o passado, você fica preso naquele passado, né? E não é diminuindo a dor, reforço isso novamente, mas ficar presa no passado, o que que pode ajudar a gente, né? Então, a gente tem a opção de perdoar para lidar com os nossos relacionamentos interpessoais. É como se a gente tivesse o poder de escolher. Alguém dá essa escolha. Assim que a pessoa magoa você, machuca você, faz algo contra você, você pega aquela escolha, mas não necessariamente você vai tomar a escolha. Tipo, tudo bem, vou te perdoar agora. Cada um tem seu tempo, né? Então, aqui é uma questão muito importante da gente falar o quanto que guardar isso pra gente traz prejuízos, tanto emocionais quanto mentais. E assim, para finalizar, né, essa pergunta que você me fez, eu acho que fecha com chave de ouro nesse momento, porque estudos apontam, e aí eu fui pesquisar, né, muito mais a fundo isso, estudos apontam que o perdão ele está relacionado à redução de alguns transtornos, como os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos, né, que está sempre ali ou preso muito no passado ou muito no futuro, né? Então, aumenta a maior esperança sobre o futuro, aumenta a nossa autoestima, diminui aquele traço ansioso que a gente tem, né? Muitas vezes né, incomodado com aquela situação, a redução do estresse pós-traumático, a percepção do maior controle sobre a própria vida, a possibilidade de maior atribuição de significado para o sofrimento, então a gente ressignifica aquilo, né? E aumenta a nossa autoconfiança, que aí entra também uma questão que melhora mais a nossa qualidade de vida, né? E ainda mais a conexão espiritual, que muitas pessoas usam, né, a espiritualidade nesse momento, e a maior satisfação geral com a vida, que é o que a gente prioriza muito nos atendimentos, né? Então, também melhora o seu sistema imunológico, viu? Porque também melhora ali a pressão sanguínea, porque se você sabe, guardar raiva de alguém, né, faz com que a gente se tensione muito, faz com que a gente sempre esteja em alerta, porque é o que a raiva faz, o ódio faz, né? Então, as queixas somáticas, elas diminuem, melhora até a sua qualidade de sono. Então, já fica aí a dica, né, para quem está tentando lidar com isso. Existem muitos benefícios que a gente consegue colher quando a gente toma uma decisão para escolher perdoar. Eu acho que vai muito nesse sentido, na questão da nossa própria saúde mental. Sim, com certeza. Quando eu estava montando a pauta, eu li mesmo que o perdão ele é associado, né, a várias coisas para melhorar a nossa vida, né? O sistema imunológico, a pressão sanguínea e todas essas outras coisas que você comentou. Então é muito interessante, né, perceber que às vezes uma ação que às vezes a gente nem tem tanta noção causa um impacto tão grande na nossa vida. Exatamente, exatamente. E assim, pensar o quanto que é cansativo ficar o tempo todo, de tempo em tempo, hora em hora, minuto a minuto, sabe? Aquela pessoa que fica remoendo aquilo, assim, fica sempre na defensiva. Isso prejudica muito, não só a nossa relação com o outro, mas a nossa relação com nós mesmas, porque a gente vai carregar aquilo. Com É bem isso. certeza. E agora eu queria te perguntar por que que é tão difícil se perdoar? Eu tava pensando muito, né, nessa questão, assim, porque eu também já passei por algumas situações nesse sentido. Teve uma época que eu guardei muito rancor de pessoas e eu vi que aquilo ali estava me estagnando na vida, né? Tem uma coisa que a TCC, que é a minha abordagem, a terapia Hum. cognitivo comportamental trabalha, né? A visão que a gente tem assim por dentro dessa abordagem é que o ser humano ele carrega essas três visões que eu falei para você, tanto sobre si mesma quanto os outros e quanto o mundo. Né? A Uhum. gente vive por é como se a gente colocasse um óculos e a gente vivesse por meio dessas lentes. Então, quando a gente está nesse processo de perdoar, é como se lá naquele momento da situação, quando aconteceu algo, né? Eu pegasse um óculos diferente, eu trocasse a lente por uma mágoa, como se fosse uma Uhum. mágoa, um ressentimento, e eu olho por essa lente. Então, é uma lente que eu enxergo o mundo. Então, assim, acaba afetando também a forma como eu enxergo o outro que está do meu lado, as pessoas que talvez queiram se aproximar de mim, e aí eu começo a enxergar. A gente acredita muito que, na verdade, a gente cresce com algumas crenças dentro da gente. Independente de qual momento que aconteceu, né, alguma coisa que te afetou, eu acredito muito que a forma como a gente começa a interpretar e levar isso, né, para nossa vida são crenças que vão crescendo dentro da gente, né? Então, por exemplo, a gente acaba acreditando que talvez a gente não é digna de amor, de que a gente não merece, né, estar nos nossos relacionamentos, é que ninguém gosta de mim se eu não fizer determinadas coisas. Então a gente acaba crescendo com algumas crenças, alguns pressupostos, alguns pensamentos, né, que vão nos distanciando. E quebrar isso é muito difícil. E é por isso que muitas vezes é difícil perdoar, porque existe um outro que eu preciso liberar, eu preciso abrir mão daquilo que aconteceu comigo no sentido de tá lá no passado. Eu não consigo mais, né, lidar com aquilo ali no passado, eu não consigo remexer. Por mais que eu vou lá com a minha mente pensar, eu não consigo mexer naquilo.
E é por isso que muitas vezes a gente fica remoendo, porque a gente fica ali, se não tivesse acontecido dessa forma, por que que aconteceu dessa forma, né? E tentando procurar uma resposta. E assim, super compreendo quem faz isso. Eu fiz isso por muito, muito tempo, né? Mas aí dá aquele start do tipo, tá, se eu não consigo mudar ali, né, no passado, o que que eu tenho que fazer daqui para frente? Como é que vai ser essa minha relação? Por que que é tão difícil? Porque o outro machucou eu. Em algum momento, com aquilo que é importante para mim, ou até mesmo a gente hoje olhando, fala, nossa, eu não seria assim se aquela pessoa não tivesse feito aquilo comigo. Tem muita gente que eu atendo que fala, né? Eu sou só assim porque a outra pessoa fez algo comigo. E eu brinco muito com as minhas pacientes, Dani, assim, eu falo assim, olha, pense comigo. Não sei o que você acredita, né? Assim, Deus sabe muito o que faz, o universo sabe muito o que faz, não sei como é que vocês acreditam. Mas imagina o quão cansativo seria se você tentasse controlar tanto você quanto o outro. Eu já não dou conta de mim, né? Eu brinco assim, não dou conta nem. Exatamente. Imagina você dar conta de você e do outro. E muitas vezes, se a gente estivesse controlando o outro, né, não seria genuíno da parte do outro. Precisa ser genuíno. É Uhum. muito mais precioso quando é genuíno a ação do outro para comigo. Mas muitas vezes a gente vai ter que tomar essa decisão, né? Eu decido perdoar, né? Mas é muito difícil mesmo porque a gente tem essas crenças, esses pensamentos, é lógico que mexe com uma gama de coisas que são importantes para a gente na nossa vida. Então, eu acredito muito como se fosse um processo e que nem sempre as pessoas querem entrar nesse processo porque é desconfortável. Tudo que é muito desconfortável, a gente tende a fugir, a gente tende É, a sempre ter o jeitinho ali, o jeitinho brasileiro de não lidar, né? Mas muitas vezes a gente vai ter que colocar o famoso cara a tapa ali e falar assim, quer saber? Essa é a minha vida, eu preciso seguir, né? Então, o que que eu posso fazer por mim nesse sentido? uhum. Então, é muito por esse processo, que ele é desconfortável, mas é necessário, né? E às vezes a terapia ela pode muito ajudar nesse sentido também. Sim, sim, eu acho que isso que você falou, né, do processo é algo que eu também vivi, assim, tipo, eu já guardei muita coisa e depois de um certo tempo você começa a perceber que aquilo não faz bem, que você acaba meio que travada e você não vai conseguir mudar o que já aconteceu, então você tem que tentar formas de seguir em frente e realmente é um processo que demanda tempo, que você tem que aprender a ressignificar muita coisa, né, no meio do caminho aí. E eu acho que quando envolve, tipo, a outra pessoa é de uma forma, mas quando é você com você mesma, tipo, você não conseguir lidar, às vezes, com atos seus ou coisas que você fez, também é um pouco mais difícil, né? De se Exatamente, cobrar e de ficar com isso dentro de exatamente, si. exatamente isso. E eu também queria entrar aqui no ponto de quais são as consequências da gente não aprender a perdoar a si, a perdoar o outro. Eu acredito muito que é isso que você acabou de falar para mim, né? Assim, quando nós também não sabemos lidar com os nossos próprios erros, igual eu falei, quem é que não erra, né? A gente acaba sempre olhando para o outro. E eu lembro que eu estava numa conversa com algumas amigas e elas estavam falando sobre uma pessoa em específico, assim. E aí eu falei, gente, eu sei que é chato, né? Ser a pessoa que vai dar um insight aqui, né? E às vezes é tipo, é a sabidona da conversa, da roda. Mas eu falei assim, tá, mas e se um dia formos nós que errarmos, né? Da forma como essa pessoa errou? Como é que os outros iriam falar ou pensar sobre nós? E é muito sobre isso, assim, né? Eu já falei que, na verdade, a gente usa uma lente. Então, a gente tem princípios, a gente tem valores, cada um carrega os seus valores ali. E quando a gente desliza em um deles, é muito difícil a gente lidar com o depois, do tipo, isso não é de mim, eu não deveria ter feito dessa forma, né? Tem pessoas que acabam, eu já atendi pessoas que têm muita dificuldade com a questão da raiva. Uhum, Então, isso eu não consigo me perdoar porque na hora da raiva ali, eu fui tentar, né, machucar alguém com palavras, enfim, fui para cima, fiz algo que a pessoa não gostava e pediu muito para mim não fazer e eu fiz. Então são coisas que a gente vai se culpando e culpa é uma coisa muito ruim de se carregar a longo prazo, justamente porque é exatamente o que eu falei também sobre a raiva e a mágoa e o ressentimento. Esse tipo de emoção, elas não são ruins, elas nos sinalizam algo. Eu gosto de reforçar isso. Nossas emoções, elas não são ruins nem boas. Elas podem estar mais desconfortáveis em alguns momentos, mas elas podem estar confortáveis em alguns momentos também. Então, uhum, sentir culpa pode te direcionar ali do tipo, ó, não foi legal o que você fez, da próxima vez você não faz, né? Mas imagina que você revive, por exemplo, essa raiva, essa mágoa, ou esse remorso por muito tempo aí, por alguém ou por algo que você fez por si, para si mesma ou para o outro e você não consegue se perdoar.
Então você carrega isso por anos e anos, né? Então pode ser que seja algo mais atual também, não tem problema, mas é só para a gente imaginar. Mas Sim. nesse caso, né, de estar guardando por muito, muito tempo, leva essa pessoa a viver muito no passado e não no presente. Uhum. Porque o que a gente tem hoje, parece que eu estou filosofando, mas é verdade, o que a gente tem hoje é o presente. Se a gente tentar revirar e mexer no passado, a gente não vai conseguir. É como se a gente tivesse estagnado. E as consequências disso? A gente compreende na mente da pessoa, ela está muito ali no passado. Ok, eu entendo, dói, né? Mas ok, a partir disso, o que que está no meu alcance? O que que eu preciso fazer de diferente a partir de agora? Porque afeta nossas relações. E uma coisa que eu priorizo muito também, a relação com nós mesmos, que é o mais importante para a gente estar bem para estar com os nossos relacionamentos. É muito mais sobre como a gente conversa com nós mesmas, as palavras que a gente usa com nós mesmas, do que a gente esperar uma aceitação, uma aprovação social primeiro. Então, sempre a gente vai ter que estar bem com nós mesmos antes de estar com os outros. Imagina você carregando essa culpa, essa raiva, o quanto que isso fere, o quanto que isso atrapalha a tua conexão consigo mesma, a conversa que você tem, o diálogo que você tem. Então, por exemplo, igual eu falei para você, a gente usa lentes. Então, se eu acredito que eu fui uma pessoa ruim naquele momento, ou que eu não sou digna de amor, que eu sou incompetente, que eu não mereço o amor e o valor das outras pessoas, eu vou acabar me isolando. Porque não faz sentido eu estar com as pessoas se sempre as pessoas, né, entre aspas aqui, vão pensar, porque na verdade é uma interpretação minha. Então as consequências podem ter ser o isolamento, né? Tanto eu não querer estar perto de alguém que me machucou, quanto eu não querer estar com as pessoas porque eu sei que eu sou talvez vou dar aí uma bomba relógio para machucar os outros, né? Que já atendi muitas pessoas assim também, né? É como se a gente estivesse sempre trazendo à tona aquela situação pra gente. Eu tô tentando viver minha vida, eu tô tentando seguir meu caminho ali, mas vem aquela situação em si, e aí a raiva começa a aumentar, aí você fica presa naqueles pensamentos. Seu comportamento não é mais seguir com a sua vida, mas às vezes até mesmo stalkear, estar ali, né? Tipo, o que que aquela pessoa tá fazendo? Aquela pessoa não merece isso, né? E, enfim, a gente começa a viver como se fosse a vida do outro ali, só para tentar dar um desfecho que eu acredito que eu merecia naquele momento, né? Então, sim, pode ser que muitas pessoas tenham feito por maldade mesmo, mas não basta só ser algo nosso, assim, do tipo, ela precisa vir me perdoar para que eu consiga seguir minha vida. Olha só que legal, ter um poder de escolha para você seguir, mesmo que a outra pessoa não faça. Isso é libertador, né? Então você passa a enxergar de uma forma diferente depois dessa situação, daquele marco, né, que aconteceu com você. E assim passa muito tempo da sua vida, você carrega essas lentes, e aí eu falei para você que são crenças de desvalor que a gente fala, né, que muitas vezes aparecem que é, e se tivesse sido de outra forma? Por que que isso aconteceu justamente comigo? Eu nunca vou conseguir perdoar essa pessoa, é inaceitável o que ela fez. Pensa o quanto que é difícil você seguir a sua vida com esse tipo de pensamento, né? E uma das queixas muito na clínica, Dani, é assim, os pensamentos intrusivos, né? Esses pensamentos que vêm. Quando a gente tem algo mal resolvido no nosso passado, vem esses pensamentos de vez em quando, né? E a gente carrega também essas crenças. Então, assim, consequências vem de um monte. Eu posso estar sempre em conflito com os meus relacionamentos, a gente perdoa, mas logo logo a gente está brigando. Eu posso estar me isolando, ou eu posso estar evitando estar em um lugar porque aquela pessoa está. Pensa o quanto que é dolorido, cansativo você estar sempre em alerta, porque por causa daquela pessoa, ou por causa daquela situação, ou até mesmo por causa de você ser aquela pessoa que bagunça o ambiente, né? Então, uma das consequências leva você a prejudicar os seus relacionamentos, tanto consigo mesmo quanto com os Uhum. outros, né? Então, Sim. é basicamente isso, assim. Sim, você comentou aqui um pouquinho sobre as formas com que a gente consegue, né, se perdoar e trabalhar tudo isso. Eu queria que você explicasse um pouco melhor, né, quais são as formas, né, citar aqui, detalhar quais formas a gente pode trabalhar esse auto-perdão e conseguir começar a atravessar esse caminho de se perdoar. Eu separei umas cinco coisas que tem como a gente trabalhar isso com nós mesmos. Não é fácil, tem horas que a gente vai precisar da terapia, né? Mas eu acredito que reconhecer, a primeira coisa, né? Reconhecer que isso não é algo que está te ajudando de alguma forma. Eu sempre faço essa pergunta: estar sentindo isso, essa emoção, né? Ela está te ajudando de alguma forma? Ela te ajudou em algum momento? Talvez sim. Talvez em algum momento ela ajudou. Mas hoje, ela continua te ajudando? Eu acho que é mais sobre a gente refletir o quanto que esse comportamento, essa visão que a gente está tendo, né, da situação, da pessoa, está te ajudando. Eu acho que é o primeiro insight aí que a gente precisa ter para a gente começar, né, a lidar com esse auto-perdão.
ou até mesmo o perdão para com o outro, ou para com o mundo, né? Porque às vezes a gente acha que o mundo é terrível e foi culpa do universo, enfim, né? A segunda coisa, eu entendo que nós somos falhos, né? Então, basta ser humano para você ser imperfeito. Sempre estamos fazendo algo para melhorar, mudar, crescer, amadurecer, evoluir. Isso é de nós. Isso faz parte do nosso processo. E assim como o outro pode errar, é aquela questão que eu falei para você. Eu também posso. Eu posso daqui a pouco sair fazendo alguma coisa que eu não vou me orgulhar, né? Então não são só os outros, mas nós também somos imperfeitas. Erramos, lembramos muito de como o outro nos machucou, magoou, mas quantas vezes? Aí que entra essa questão também da gente pensar. Quantas vezes nós machucamos ou magoamos os outros e a gente não fica sabendo? É só pensar naquela situação do tipo, estou com raiva daquela pessoa, mas eu não falei para aquela pessoa. Mas e quantas vezes eu fiz isso e a pessoa também não comentou comigo, né? Nossa, Nós sim. erramos por falta de maturidade, mas também sem saber e sem perceber. Existem essas duas possibilidades, ou seja, eu não percebi, ou talvez eu, por uma falta de maturidade, eu fui lá e dei uma resposta que eu não me orgulhei. Aí entra essas duas possibilidades, né, de eu entender, poxa, eu sou errada, às vezes, eu falho. E gerar essa autocompaixão, do tipo, tudo bem, eu entendo, eu não vou passar a mão na minha cabeça, eu entendo que eu errei, mas eu posso mudar, eu posso melhorar, né? Assim como o outro também tem essa oportunidade, mas às vezes ele não quer, nem sempre o outro vai querer, né? Uhum. Então a gente vai ter que mudar por nós mesmas. O terceiro é se tirar do passado, se tirar desse lugar que causa tanto sofrimento para você. Perdoar é muito mais sobre gerirmos melhor esses sentimentos que a gente tem dentro da gente, os pensamentos que a gente tem a respeito de nós, dos outros do mundo. É eu que cuido das minhas lentes, é eu que cuido dos meus sentimentos, né? Então, esse é um terceiro ponto que eu acho muito legal da gente pensar. Sempre é muito mais sobre refletir. O quarto é entender pela outra ótica da pessoa. É aquela tomada de perspectiva, né? Por que que a pessoa agiu daquela forma? Falou daquela forma. É mais sobre a gente gerar a empatia naquele momento. Não estou falando, aí eu repito, né? Situações como, por exemplo, vou citar aqui, né? Os abusos que a gente conhece, os tipos de abusos, a violência, esses tipos de situações, sim, para mim precisa de justiça mesmo, né? E eu não estou aqui diminuindo a dor de quem passa por isso, mas é muito mais sobre a gente entender por que que o outro faz, né? O outro fez aquilo e aí gera aquela empatia de eu olhar para a pessoa e falar, pois é, mas eu posso trabalhar isso dentro de mim e eu mudar. E aí entra também de novo nessa questão. Eu sou responsável pelas minhas ações, meus pensamentos e o que eu falo para os outros. É muito mais uma tomada de perspectiva sobre o outro, mas também é uma tomada de decisão de como eu quero seguir a minha vida a partir de hoje. Porque a gente tem o presente e é isso, né? A quinta e a penúltima coisa é treinar a compaixão, que foi o que eu falei, né? E essa empatia. Então você entende, você faz aquele insight e aí você treina isso, né? Coloca em prática de fato. Em um conflito ali que você está tendo, eu entendo, eu imagino que esteja passando por uma coisa difícil, porém eu vou apaziguar isso, tentando fazer essa flexibilidade, essa flexibilização que a gente faz, né? A gente flexibiliza pensamentos e isso a terapia trabalha muito. E a sexta, né, e última situação é ressignificar, encontrar um novo significado para aquilo que aconteceu com você. É você ter essa sensibilidade, mas você também ressignificar, porque, poxa, se eu vou ficar aqui presa nesse passado, por que que eu não ressignifico isso? Por exemplo, aconteceu isso comigo. Será que eu não vou poder ser instrumento na vida de outras pessoas através disso que aconteceu comigo? É um exemplo muito amplo, né? Mas também a gente pode ter outros exemplos nesse sentido. Mas eu acredito que ressignificar, entender que tudo bem, aquilo ali não é meu, aquilo ali foi meu, mas eu posso melhorar, mudar, e tudo bem, eu não posso mudar o outro. Mas como é que eu posso ser melhor para o outro, para mim mesma e para, né, o mundo ali na hora que eu for oferecer algo para as pessoas. Então eu acredito que é muito por essa ótica, por esse caminho, né, por esse percurso. Sim, eu acho que isso que você falou, né, de ressignificar é muito importante porque às vezes a gente pode ajudar outras pessoas, né, com coisas que a gente já passou. Então, quando a gente cria, de certa forma, uma consciência sobre o que aconteceu, a gente pode ajudar outras pessoas, né, que estão passando por algo que a gente já passou. Então, depois que a gente já se perdoou ou perdoou o outro, dá para ter um pouco uma visão melhor, né, como você falou, trocar a lente. E realmente, isso Exato. que você falou sobre questões mais sérias, e eu realmente acho que quando envolve violências, abusos e coisas que são mais profundas, realmente não é uma coisa fácil de se lidar e nem de se perdoar. E aí, nesse caso, eu vejo também que é necessário procurar os caminhos na justiça e ir atrás.
do que for necessário para você, né, para reparar, de certa forma, esse erro, mas e que também aquilo não resume quem você é, né? Também tem essa questão de não é porque você passou por um episódio ruim ou drástico, isso não vai resumir a pessoa que você é, né? Tem isso também. Exatamente. E agora, para encerrar, eu queria aqui pedir para você falar um pouquinho do seu trabalho, para você divulgar as suas redes, eu deixar o espaço. Então, eu iniciei meu Insta, né, lá em 2020, estamos em 24, foi em 2023, né? E foi muito legal, assim, ir me descobrindo quais são os temas que eu gosto de falar. Então, eu trabalho lá no Insta muito sobre a questão de autoestima, né? Como eu falei, ansiedade, hábitos saudáveis. Eu acho que o amplo mesmo é os hábitos. Eu gosto muito de falar de hábitos, procrastinação, como que a gente lida melhor com a nossa rotina. Enfim, por enquanto eu estou só no Insta, né? Não tenho outras redes sociais, mas gostaria muito de criá-las em breve, né? E logo. Quem sabe até um podcast, né? Porque você acabou me inspirando nesse momento. Mas, hoje eu estou fazendo uma pós-graduação de psicopatologia, né? Estou especializada agora, recebi minha especialização de neuropsicologia, né? Hoje eu não estou atuando ainda fazendo avaliação neuropsicológica, porém, né? Estou aberta aí a novas oportunidades. Então, eu estou ali pelo Insta, né? @Isa, com Z, Deknis, PC, eu acredito que vai estar escrito em algum lugar, porque Deknis é um sobrenome que as pessoas têm muita dificuldade. Mas eu vou estar ali pelo Instagram, gosto muito de fazer trocas, né? Gosto muito de conversar a respeito, crio alguns conteúdos que talvez possam ajudar. Acredito que é por isso também, né, Dani, que a gente tem esse contato, porque você acabou entrando em um post meu sobre perdão. Sim. Então, eu acho legal e eu gosto dessa troca. Então, se vocês querem me achar ali pelo Insta, a gente vai fazer uma troca bem legal, bem bacana também. Sim, e agora para encerrar, aqui no podcast a gente tem um quadro que chama Pronto Falei, que é um quadro de dicas, indicações. E eu queria te pedir agora uma dica de um filme, uma série, um livro, o que você quiser, tá aberto o espaço. Eu não tenho um livro assim sobre perdão, perdão mesmo, né? Mas tem um livro que eu gosto muito que ele chama Autocompaixão para Pare de se torturar e deixe a insegurança para trás. Ele é uma coisa mais de trabalhar a questão da autocompaixão, mas também tem as 5 linguagens do perdão. São livros assim que eu conheço, né? Da onde eu tirei algumas coisas para a gente conversar aqui, ele é mais para pessoas técnicas, tá? Certo. Mas fiquem à vontade, porque eu acredito que as pessoas lerem, né, tem um capítulo só para perdão, que é Produções em Terapia Cognitivo-Comportamental. Ela fala muito sobre perdão ali em uma parte, que é os estudos que eles fizeram, né, de como que esse perdão impacta na vida das pessoas. Então fica a minha indicação desses 3 livros que são muito bons para a gente aprender a gerir nossas emoções e seguir a vida, né, garantindo melhor saúde mental aí para nós e para as nossas relações. Uhum. Então, mais uma vez, queria te agradecer por ceder o seu tempo aqui para conversar com a gente no podcast. Eu que agradeço, eu estou muito feliz, é um prazer mesmo, assim, é a primeira vez, eu vou deixar isso registrado, é a primeira vez que eu estou no podcast e foi um prazer, Dani, eu estou muito honrada aqui, muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo, até o próximo programa. Tchau!